Continuando no estudo a respeito do que a gente viu nos últimos momentos, nas últimas aulas, vamos aí concluir essa revisão e vamos falar agora sobre a reforma protestante e a contra-reforma, que é essa resposta da Igreja Católica a essa reforma, principalmente iniciada por Martinho Lutero, certo? Então, esse vídeo de agora vai priorizar e contemplar esse conteúdo de história. Quando falamos sobre o movimento da Reforma Protestante, nós temos aí esse conceito, que é um conceito base para o movimento protestantista, só que a gente sabe que, embora esse movimento tenha início no século XVI, antes mesmo do século XVI, iniciaram-se outras reformas por outras pessoas, mas que não tiveram sucesso. Por quê? Porque foram consideradas hereges e perseguidas pela Igreja Católica. Então, a gente vai estudar o protestantismo a partir do século XVI na pessoa de Martinho Lutero, sabendo que antes disso outros reformadores tentaram fazer, de certa forma, iniciar esse movimento de reforma e não tiveram nenhum sucesso. Mas Martinho Lutero é o protagonista dessa história, no que diz respeito a quebrar paradigmas, inclusive depois ele vai ser excomungado pela Igreja Católica, e ele dá início a esse movimento que vai ter o apoio de grande parte da população, de alguns grupos da sociedade, e nós vamos entender o porquê. Foi possível a reforma protestante no século XVI por alguns fatores, tanto que esses fatores que contribuíram para de fato o início desse movimento e o sucesso desse movimento foram significativos, ao ponto de que, quando a gente olha para trás e antes do século XVI vimos exemplos de pessoas que tentaram e não tiveram sucesso, muito se deve a isso. Isso favoreceu a este movimento no século XVI, que no caso nós temos o renascimento cultural, que a gente acabou de ver. O Renascimento já era uma reivindicação, os artistas já estavam reivindicando contra a Igreja Católica e a expressão artística foi usada para isso, com as obras renascentistas. A ascensão da burguesia, a burguesia era uma classe social que estava se desenvolvendo e tomando um lugar muito importante na sociedade, através principalmente do comércio. Então, era um grupo de pessoas que cresciam economicamente, que tinham de certa forma poder, influência, ou pelo menos que estavam buscando isso. E também a formação dos estados monárquicos. O rei estava ali tomando seu lugar na sociedade, centralizando o poder nas suas mãos, e a Igreja Católica contava com, de certa forma, um empecilho para ser, era tido como a verdade absoluta, a doutrina da Igreja Católica, influenciava muito na política, nas questões políticas da administração social, e com essa formação dos estados monárquicos, o rei toma o lugar político. Ele centraliza o poder nas suas mãos e ele decide tudo, tanto que essa monarquia vai migrar para um absolutismo, que a gente vai ver depois. Então, assim, esses fatores contribuíram e favoreceram o movimento protestante. Foram três os principais movimentos protestantes do século XVI: o luteranismo, de Martinho Lutero, o calvinismo, de João Calvino, e o anglicanismo, de Henrique VIII, da Inglaterra. Eu acredito que vocês ainda lembram desses três movimentos, que cada um difere um do outro, tem uma motivação mais em específico, mas que Martinho Lutero vai abrir essa possibilidade, porque é o primeiro a encarar de fato a Igreja Católica e a ter o apoio principalmente dos burgueses, dos príncipes também. Então ele vai abrir as portas para que fosse possível esses outros movimentos protestantes. O que acontecia de fato na igreja a essa época que motivou esse movimento protestante, que motivou essa reforma? Então, assim, alguns pontos importantes. A venda de indulgências, que vamos lembrar o que era a venda do perdão dos pecados. Um documento redigido, assinado pelo Papa, que era vendido e que ali, segundo a crença deles, segundo o que se propagava, ali estava o perdão dos pecados. Para quem o adquirisse, pagando por esse documento, lógico. Além disso, a venda de relíquias sagradas, não é? Se tinha o costume de expor e de se vender
objetos que a igreja diziam que eram sagrados, né? Por exemplo, pedaços de madeira que poderiam fazer parte da madeira que foi feita a cruz em que Jesus foi crucificado, pedaços de tecido do que teria sido o tecido da vestimenta da mãe de Jesus Cristo, espinhos, os espinhos que compuseram a coroa de espinhos que Jesus Cristo usou. Então, assim, eram vários objetos que eles diziam que eram relíquias sagradas e que também faziam a venda desses objetos. Além disso, a conduta imoral dos padres naquela época, a prática da usura, que era os juros, era proibido pela Igreja Católica, e muitos burgueses queriam praticar a usura. Então, isso desenvolveu, de certa forma, essa principal motivação para que esses reformadores pudessem dar início a esse movimento conhecido como Reforma Protestante. Aqui nós temos as principais bases que vão formular a doutrina do luteranismo, de Martinho Lutero, que é: a fé é a principal fonte de salvação, é uma grande marca do luteranismo. Martinho Lutero acreditava que somente através da fé o homem poderia ser salvo. A livre interpretação da Bíblia, tanto que ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, para que as pessoas pudessem ler e interpretar sem a influência da Igreja Católica. E dos 7 sacramentos, ele permanece com 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, entre outros aí que estão nessa lista. Então, assim, essas são as bases, dogmas dessa nova religião, que é o luteranismo de Martinho Lutero. Tem também esse desatrelamento da igreja e do Estado, então ele não é a favor de que a igreja possa interferir nas decisões políticas, ele é contra isso e também isso vai como base da sua doutrina. Ainda no século XVI, João Calvino vai iniciar um outro movimento protestante que vai ser conhecido como calvinismo, justamente fazendo referência ao seu nome, João Calvino. O que é que diz, basicamente, essa nova religião professada por João Calvino? João Calvino dizia que existia o que se conhece como predestinação, que o homem já nasce predestinado a ser salvo ou a ser condenado, independente do que ele faça, porque isso foi predestinado antes mesmo dele nascer, tá? Mas seriam indícios dessa predestinação positiva, dessa predestinação, no caso que a pessoa vai para o céu, aquela pessoa que de certa forma ascendeu socialmente, ou seja, cresceu socialmente através do trabalho e que inclusive enriqueceu. Então, João Calvino ele difere completamente do que se pregava a Igreja Católica, que tinha sempre um pensamento voltado para a pobreza, né? Especificamente com alguns trechos bíblicos que traziam isso. Então, João Calvino vai dizer aí que o enriquecimento, tanto ele é dádiva de Deus, né, como ele pode ser indício da predestinação, de que aquela pessoa é um escolhido para ser salvo. Então, essa é a principal marca da religião criada por João Calvino. E, por fim, a gente tem o anglicanismo, que surge na Inglaterra através do rei Henrique VIII, que tem uma motivação completamente pessoal, não é nada relacionado à ideologia de fé, não. Na verdade, é uma motivação pessoal. Henrique VIII era católico, mas decide separar da sua esposa, Catarina de Aragão, que era da Espanha, e decide anular o seu casamento. E quando vai fazer esse pedido para a igreja recusa. E a gente já sabe que existe também uma motivação política por trás disso, mas a igreja recusa. E ele, indignado, porque afinal de contas era rei absolutista, que mandava em tudo e em todos, ele funda uma outra religião em que ele é o chefe dessa nova religião, chamada de anglicanismo. Então, ele realmente separa da Catarina de Aragão, se casa com Ana Bolena, torna Ana Bolena rainha da Inglaterra,
e aí funda o anglicanismo, que vai ter domínio aí na Inglaterra. Não vai se estender para os outros países. Na verdade, o único domínio vai ser inglês. Esse anglicanismo, aos poucos, ele vai sendo firmado na Inglaterra. Isso só acontece de fato, essa confirmação do anglicanismo, essa expansão e só acontece com o reinado de Elizabeth I, que é filha do rei Henrique VIII. Então, a princípio, foi conturbado, porque além da troca da rainha, que os ingleses tinham que lidar com isso, estar acostumados com uma rainha e ter que se adaptar com outra rainha, tinha a questão cultural da religião. Os ingleses eram católicos e aí tinham que se acostumar com essa outra religião criada, tá certo? Então, esses são os principais movimentos protestantes: luteranismo, calvinismo e o anglicanismo. Mas diante de todos esses acontecimentos, é claro que a Igreja Católica vai se manifestar e vai fazer algo, e a resposta da Igreja Católica é tida na história como o que se chama de contra-reforma. Então, o alto clero se reúne, que na verdade não é uma única reunião, são sucessivas reuniões, e aí nós temos o Concílio de Trento, porque acontece na cidade de Trento, por isso que ficou conhecido assim. O que era o Concílio de Trento? Essa reunião em que serviu para reafirmar os dogmas da Igreja Católica e o surgimento de algo a mais que pudesse ajudar nessa doutrina, a expandir a sua fé, porque a Igreja Católica, de certa forma, havia perdido a credibilidade a essa época e perdido, consequentemente, muitos fiéis. Então, nós temos aí 3 pontos interessantes da Contra-Reforma: o Concílio de Trento, a Companhia de Jesus, que é criada no Concílio de Trento, e a Inquisição e o Indexo. A Inquisição permanece, o Tribunal da Santa Inquisição, para perseguir os ditos hereges que teriam aderido à nova religião ou que inflamariam a população a aderir um outro preceito religioso, senão o católico. O Index seria aí, a lista de livros proibidos, segundo a Igreja Católica. O livro que era considerado um livro herege, então não podia ser tornado público. Isso diz respeito ao Index. Então, essa aí vai ser a resposta da Igreja Católica para poder sanar o que ela considerava um mal na sociedade no que diz respeito à religião, porque atingiu de uma forma quase imensurável o seio da Igreja Católica. Ela passa a perder fiéis e aí a religião cristã ela é dividida, não existe mais só o catolicismo, existem outras religiões. Dentro da Contra-Reforma, dos principais pontos que foram determinados ali no Concílio de Trento, nós temos, enfim, a proibição da venda de indulgências. Isso foi proibido. Em compensação, o Tribunal da Santa Inquisição foi reativado, ele permaneceria para impedir a propagação dessas novas religiões que surgiram. Foi decidido também que a igreja se afastaria das decisões políticas, então isso aconteceu. Foi criada a Companhia de Jesus, então assim, os jesuítas que vocês lembram na história do Brasil, que chegam nas embarcações dos portugueses na América, também aqui no Brasil, é fruto já disso, da decisão que acontece no Concílio de Trento. Eles criam a Companhia de Jesus, que são esses padres missionários que vão sair pelo mundo propagando a fé católica. Então, esses foram os principais pontos da Contra-Reforma.